Fala galera, aqui é o Jogador Insone e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa série de vídeos é justamente para tirar todas as dúvidas de novos jogadores, desvendando o game e provando que apesar de possuir muito conteúdo, Warframe não é um jogo difícil de se aprender, dominar e se divertir. Caso esteja procurando informações mais básicas, já fiz outros vídeos explicando conceitos básicos sobre o jogo em si, os módulos da Orbital e como funcionam os mods, assim como funcionam seus upgrades, entre outras coisas. No vídeo anterior, falamos sobre a ficha de atributos dos Warframes e como funcionam certos mods e como eles influenciam. No vídeo de hoje, falaremos mais sobre a ficha de atributos de armas para que você compreenda melhor quais mods utilizar e buscar a melhor eficácia em suas missões. Em um próximo vídeo, falarei mais a fundo sobre os elementos e os efeitos de status. Será um vídeo diretamente ligado a este aqui. Armas. Warframe possui uma infinidade de armas que são separadas nas categorias primária, secundária e corpo a corpo. Cada uma possui subcategorias, além de diversos mods exclusivos para cada tipo de arma. Existem também outros tipos de armas, como as armas Kuva e Tenet, que falarei em vídeo separado. Quando acessar seu arsenal, verá ao lado esquerdo dos slots para mods a lista de atributos de suas armas, e são sobre esses exatos atributos que falaremos no vídeo de hoje. Alguns dos atributos são autoexplicativos, não necessitando de muita explicação. Alguns outros são necessários maiores explicações, pois possuem relação direta com os efeitos que você causará em batalha, seja causando efeitos de status, seja causando mais dano. De forma geral, ao equipar uma arma primária ou secundária, verá os seguintes atributos. Cadência de tiro. É a velocidade que a arma em questão dispara. Quanto maior cadência, mais tiros ela dispara por segundo. Carregador. É quanta munição sua arma possui para disparar até que precise recarregar. Coleta de munição. Mostra quanto de munição você coletará ao passar por coletáveis de munição que inimigos irão derrubar ao morrer ou encontrados em armários e outros containers ao longo das missões. Disposição de Riven. O mod Riven é um tipo de mod especial, conforme comentado no vídeo sobre mods. O atributo de disposição serve para balancear esses mods com cada arma. Armas menos populares possuem mais disposição, mas as mais utilizadas ou mais fortes possuem menor disposição. Essa disposição é um multiplicador que fortalece os atributos do Riven em questão quando equipados em armas com muita disposição, mas em armas com menos, torna os efeitos do mod menos influentes nas estatísticas da arma para manter o balanceamento. Porém, isso não o torna inútil em uma build, caso queira utilizá-lo em uma arma com baixa disposição. Essas disposições são revistas pela desenvolvedora de Warframe a cada 3 meses, e esses valores podem mudar para todas as armas após essa revisão. Gatilho. Diz se a arma é semiautomática, fazendo com que você precise apertar o botão de tiro frequentemente para disparar, ou automática, que basta segurar o botão de tiro para que ela dispare continuamente. Munição máxima. Diz quais são suas reservas de munição para a arma em questão, ou seja, quanta munição extra você pode carregar. Precisão. Diz o quão reto seus tiros são disparados. Números maiores indicam armas muito mais precisas. Atirar enquanto mira aumenta sua precisão com uma arma. Recarga. Mostra o tempo em segundos de quanto demorará para que você recarregue sua arma completamente. Ruído. Diz se sua arma possui disparos silenciosos e que não atrairão a atenção de inimigos que não o viram ainda, ou se ela é muito barulhenta, fazendo com que inimigos próximos comecem a enfrentar você imediatamente. Tiro múltiplo. Essa categoria diz quantos disparos você atira com cada puxada de gatilho. Parece redundante o que eu disse, certo? Mas não em Warframe. Se o seu disparo múltiplo for igual a 1, a cada tiro, um projétil. Porém, se esse valor for maior, por exemplo, 1,5, você possui 50% de um projétil a mais a cada disparo. Valores de tiro múltiplo são ótimos em armas, pois eles participam de suas chances de status, danos e chances críticas. Levam também os danos que você possui de cada tipo. Se caso você tenha o valor 2 de tiro múltiplo, cada projétil disparado contará como 2 tiros. Porém, esse valor de 2 não será gasto da sua munição de reserva e nem na que possui no pente.
Digamos que você possua 100% de chance crítica, um multiplicador crítico de 2x e uma chance de status de 100%, e que possui um dano total de 100 na sua arma. A cada tiro, você causará 2 efeitos de status garantidos, 2 acertos críticos e um total de dano de 400. Agora, iremos entrar no quesito mais amado pelos jogadores de Warframe, tanto iniciantes quanto veteranos. É nessa parte que você verá quanto dano irá causar e o quão poderosa está a sua arma. Danos. Chance crítica. Esse atributo mostra qual a porcentagem de chance que você tem de causar um dano crítico. Danos críticos são muito mais poderosos que seus ataques normais, pois quando acontecem, pegam o seu dano total e o multiplicam pelo seu multiplicador crítico. Multiplicador crítico. Esse atributo diz por qual valor o dano total da sua arma será multiplicado caso aconteça um acerto crítico. Se sua chance for igual ou maior que 100%, todo o dano que causar será crítico. Esse valor é o resultado do dano total de sua arma multiplicado pelo seu multiplicador crítico e será mostrado como um número amarelo ao acertar o inimigo. Valores entre 1% e 99% não são garantidos. Chances maiores que 200% causarão um crítico laranja garantido. Esses críticos laranja pegam o seu valor já multiplicado pelo seu multiplicador crítico e dobra esse dano. Valores entre 101% e 199% não são garantidos. Chances maiores que 300% causarão um crítico vermelho garantido. Esses críticos vermelhos pegam seu valor já multiplicado pelo seu multiplicador crítico e triplica esse dano. Valores entre 201 e 299 não são garantidos. Importante ressaltar que danos críticos vermelhos apenas pegam seu valor crítico inicial e o triplicam diretamente. Eles não passam pela multiplicação do crítico laranja antes. Existem multiplicadores desses críticos especiais além de 3x, com chances críticas acima de 300%. Porém, a cor desses críticos especiais será sempre vermelha. Esses críticos vermelhos maiores aumentam os seus respectivos multiplicadores exponencialmente. Logo, ao possuir uma chance crítica de 400%, os valores são quadruplicados e assim por diante. Outra coisa importante é que o tiro múltiplo compartilha de todos os seus valores, inclusive seus críticos. Então, caso tenha um tiro múltiplo de 2, por exemplo, cada um desses tiros carregará a mesma chance crítica, causando o mesmo dano ou maior. Multiplicador crítico pode ser aumentado por mods que se referem a dano crítico, e a chance pode ser aumentada por mods que se referem a isso diretamente. Status. Status nada mais são do que efeitos especiais que cada dano de sua arma ou Warframe podem causar a um inimigo. Neste caso de armas, eles são regidos pela chance de status. Falarei sobre os danos e efeitos de status no próximo vídeo, por demandar mais tempo para tratar desse assunto com mais calma. Total. Mostra a quantidade total de dano que sua arma causa. Esse é o que eu chamaria de dano cru, pois é o dano sem contar as reduções de dano que cada unidade inimiga tem, nem os aumentos desse dano que podem vir através de multiplicações dos críticos, assim como certas condições necessárias para ativações de certos mods e arcanos, muito menos de habilidades de Warframes. O único atributo que influencia o dano final de uma arma e que não está presente na lista de danos é o quesito tiro múltiplo, por razões já explicadas anteriormente. Ataque radial. Estão presentes em armas que causam efeitos em área. Eles demonstram o alcance da explosão, que pode ser ampliado por mods em algumas armas, e o decaimento, que diz o dano causado com relação à distância. Carregado. Informa os danos e como a arma se comporta, caso possua algum tipo de carga para atirar. Algumas armas possuem tipos de tiro alternativo, como tiro rápido e carregado, assim como trocar para semi ou automático, tendo valores completamente diferentes dos normais. Armas corpo a corpo possuem os atributos de ataque ao solo, que é autoexplicativo, e o ataque pesado. O dano deste último é ampliado pelo multiplicador de combo que todas as armas corpo a corpo possuem. Esse multiplicador aumenta a cada acerto de golpe com sua arma branca em um inimigo. Caso fique um tempo sem acertar golpes, seu contador de combo será zerado, mas esse tempo pode ser modificado por mods. Existem algumas exceções a essa regra. Lembre-se, todos os dados dessa ficha devem sempre ser levados em consideração antes de iniciar uma build. Por exemplo, se pegar uma arma nova que possui uma boa chance crítica,
talvez seja interessante dar um foco nesse quesito da arma, assim como talvez melhorar mais o multiplicador crítico dela e depois acrescentar seus mods de dano. Nem sempre um grande número de dano total pode significar uma arma eficaz contra inimigos. Uma outra build que tem um total menor que o da sua arma pode causar mais estrago, justamente por estar apoiada em críticos, entre outros efeitos. Conhecer suas armas, mods e as habilidades de seus Warframes ajudarão cada vez mais na construção de suas builds. É tudo uma questão de estratégia. Atributos ocultos. Algumas armas possuem certos atributos que não são descritos na ficha da mesma. Uma coisa importante também é saber quando criar uma build para a arma em questão. Todas as armas são divididas em duas subcategorias, que não são claras ao jogador, restando ao mesmo testar as armas e saber qual categoria ela pertence. Essas duas categorias não possuem arma específica, podendo ser rifles, arcos, shotguns e etc. Essas duas subcategorias são armas de projéteis e armas hitscan. Armas de projéteis, como o próprio nome diz, disparam um projétil que tem tempo de viagem e queda do projétil, como podemos ver em certos arcos, até atingir ou não o seu alvo. Quando disparadas em alvos móveis, existe a necessidade de se apontar para o ponto futuro, calculando onde o inimigo vai passar antes que ele chegue na posição, levando em consideração como a física do jogo se comporta com a arma e disparar. Essas mesmas armas são influenciadas por mods que lidam com a velocidade do projétil, fazendo com que o seu tiro leve menos tempo para alcançar o alvo desejado, acertando. Armas hitscan já não possuem esse problema, basta mirar certo em um alvo que a cada disparo você garante o acerto. Mesmo que você esteja olhando para um outro jogador disparando uma arma hitscan, você verá projéteis sendo disparados, mas não se engane. Esses projéteis são meramente estéticos, diferente das armas de projéteis as quais os tiros existem de verdade naquele espaço. E é isso aí. Espero ter conseguido deixar bem claro como a lista de atributos das armas funciona, assim como explicar os efeitos de chances críticas e status. No próximo vídeo, falaremos de forma mais aprofundada sobre os diferentes tipos de danos e seus efeitos de status e como eles podem lhe ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ter acesso aos próximos vídeos, seja para lhe ajudar ou a um amigo. Compartilhe com quem precisa e deixe seu like, que ajuda muito na recomendação dos meus vídeos pelo algoritmo do YouTube. Faço lives na roxinha de terça a domingo a partir das 17 horas. Caso tenha dúvidas ou queira jogar conosco, o link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu e fui!